Primeira leitura. Carta de São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é que é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que tenhas felicidade e longa vida sobre a terra. Vós, pais, não revolteis os vossos filhos contra vós, mas, para educá-los, recorrei à disciplina e aos conselhos que vêm do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo com respeito e temor, de coração sincero, como a Cristo, não para servir aos olhos, como quem busca agradar aos homens, mas como escravos de Cristo, que se apressam em fazer a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como se estivesseis servindo ao Senhor, e não a homens. Vós o sabeis, o bem que cada um tiver feito, seja ele escravo ou livre, ele tornará a recebê-lo do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado a ameaça. Vós sabeis que o Senhor deles e vosso está nos céus, e diante dele não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor. Não só os esposos, mas também os pais e os filhos hão de viver em recíproca submissão na comum obediência a Cristo. Os filhos hão de lembrar-se do mandamento: honra pai e mãe. A obediência aos pais está relacionada com a obediência a Deus, que a ela liga a bênção, expressa em termos de fecundidade. Aos pais é confiada a tarefa da educação dos filhos. Devem realizá-la com suavidade e cuidado, como servidores da obra de Deus. É Ele que dá inspiração e orientação a essa educação. Também as relações entre os escravos e os seus senhores recebem nova luz da mensagem cristã. Trata-se de relações entre pessoas, ambas submetidas ao mesmo Senhor, que, sem qualquer favoritismo, reconhece e aprecia o bem realizado por cada um, e não o estado social que ocupa. Para escravos e senhores, vale a palavra do Senhor: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos menores, foi a mim que o fizestes. Quando o escravo, obedecendo ao dono, obedece a Cristo, o seu serviço adquire um valor religioso que exclui o servilismo ou a busca de ambíguas recompensas. O dono, por seu lado, deve tratar o escravo como trataria a Cristo, isto é, com o coração animado pela caridade, sem arrogância nem autoritarismo.